pessoal do Instagram, do YouTube, amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal que vai ouvir depois pelo áudio. E a paz do Senhor Jesus, pessoal que está acompanhando pelo Meet, a Raquel, a Maria Oliveira, a Luciene, amém. A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor Jesus para Dona Maria, ô glória, que bom, Dona Maria, que a senhora entrou, glória a Deus, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, gente, amém. Hoje a gente vai passar um pouquinho na história, tá? Lembra que a gente estava ali parado no primeiro ano do reinado de Ezequias, né? A gente deu uma parada no primeiro ano do reinado de Ezequias, porque quando ele começa a reinar, ele faz uma grande reforma religiosa, há um avivamento ali, né? Tanto no Reino Sul, como em parte, algumas pessoas do Reino Norte também são impactadas por esse avivamento, vivem esse avivamento. E a gente deu uma paradinha para estudar esse primeiro ano do reinado de Ezequias, que eles vêm com muita sede, né? Vem um zelo por Deus. Mas lembra que eu falei que isso vai caindo? Com o passar do tempo, vai tendo um esfriamento. E eles vão mudando, tá? E agora a gente vai passar um pouquinho na história. Vamos passar alguns anos, tá? E esses anos, a gente vai ver que, na verdade, o Reino Norte não mudou. Como a gente lembra que algumas pessoas de Efraim, algumas pessoas de Manassés, algumas pessoas da tribo de Asser, né? Algumas pessoas de outras tribos ali, se eu não me engano, Zebulon também, né? Algumas pessoas tinham ido lá no templo em Jerusalém, né? Tinham ofertado lá para Deus tudo, né? E eles tinham vivido aquele avivamento ao ponto deles voltarem depois para a terra deles, lá no Reino Norte, e destruírem os altares que tinham lá, tal. Mas, infelizmente, eles não conseguiram contagiar as outras pessoas lá do Reino Norte. Então, o Reino Norte continuou pecando. O Reino Norte continuou adorando os bezerros de ouro que tinha lá em Betel, lá em Dan. O Reino Norte continuou erguendo altares. Então, nada mudou no Reino Norte. No Reino Sul até que mudou por um período, a gente vai ver. Mas no Reino Norte, nada mudou. E agora a gente vai ver... a gente vai começar no Salmo 47, ainda dentro do primeiro ano do reinado de Ezequias, e depois a gente vai pular alguns anos na história e vamos começar a estudar o cerco que vai ter ali em Israel, que vai resultar na retirada do povo do Reino Norte e a levada deles para a Síria, tá? Então eles vão sair da terra prometida, né? O Reino Norte, o Reino Sul vai continuar na terra, né? Mas o Reino Norte, por enquanto, né? Até a Babilônia. Mas o Reino Norte vai ser retirado da terra e nisso quem vai morar no lugar deles ali na terra serão os povos que a Síria vai colocar, os estrangeiros, tá bom? Então hoje a gente vai ver essa movimentação aí na história. Vão passar alguns aninhos aí pra gente ver essa movimentação onde vai começar o cerco. Então, o cerco vão durar 3 anos. Dura 3 anos o cerco. A gente vai ver daqui a pouquinho. O cerco ali em torno de Samaria, em torno do Reino Norte, dura 3 anos só. Mas durante esses 3 anos, Oséias pregou. Oséias termina a pregação dele durante esses 3 anos do cerco. E então a gente vai começar a falar sobre o cerco e vamos voltar para o livro de Oséias, tá? Sem terminar o cerco. A gente ainda não vai ver o cerco terminado. A gente vai imaginar essa cena do cerco ainda montado, né? E Oséias ainda pregando, tá bom? Então, amém. Eu vou orar agora e a gente então vai continuar o estudo, tá? Eu vou, pra gente não ficar confuso, eu vou lembrar, a gente vai começar o Salmo 47, eu vou lembrar qual é o contexto histórico que a gente vai estudar dentro do Salmo 47. Aí depois, quando a gente for pro segundo livro de Reis ali, os 3 versículos que a gente vai ler hoje, então aí a gente vai ver que vai ter um salto aí na história, mas eu vou explicar tudo quando a gente for lendo, tá bom? Então, amém. Deus, obrigada, Pai, obrigada por mais um dia, obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, amém. Deus, que o Senhor nos fortaleça, Pai, amém. Porque só Tu dás força ao cansado, Deus, e glória a Deus por isso, Pai. Então, nos fortaleça em nome de Jesus, Senhor, amém, amém, amém. Meu Deus, perdoai as nossas ofensas, os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, Senhor. Nós pecamos ainda que em pensamento, Pai, involuntariamente nós pecamos e pedimos perdão por isso, Pai, nos perdoa.
Nos ensina a sermos melhores, Senhor. Nos dê um novo coração, uma nova mente. Nos transforma verdadeiramente para que venhamos a andar em obediência a Ti, para que não venhamos a desonrar o Teu nome nessa terra, para que não venhamos a Te desagradar, Pai. Nós queremos ser agradáveis a Ti. Nós queremos ter um bom gosto ao Teu paladar, Senhor. Então nos ajuda, nos ensina, Pai, porque tudo que nós queremos é ouvir a Tua verdade, compreendê-la, e que ela venha a arder dentro de nós, o zelo por Ti venha a se acender dentro de nós, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém, amém, amém. Meu Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê discernimento acerca da Tua palavra, que não venhamos a ser enganados, que não venhamos a ser confundidos por falsos ensinamentos, por falsa doutrina, mas que venhamos a compreender a única verdade, Pai, que é dita, que é a Tua, Senhor, que é o Teu evangelho, que venhamos a ter uma compreensão clara, uma compreensão simples, Deus, da Tua palavra, e que venhamos, meu Deus, a sermos ensinados pelo Teu Santo Espírito, que não seja aqui o meu falar, mas que o Teu Santo Espírito me use, Deus, em nome de Jesus, Senhor, amém, amém, amém. Meu Deus, me purifica, me lava de toda a minha imundície, para que o Senhor então possa me usar sem medida, Senhor, amém. Que o meu falar ao Teu respeito seja irresistível e apaixonante, que todo aquele que me ouvir falar acerca de Ti não resista, se apaixone, se entregue a Ti, que essa pessoa venha a ser convencida da Tua verdade, meu Deus, pelo poder que a Tua palavra tem, pelo poder que é dado através do Teu evangelho, em nome de Jesus, Senhor, amém, amém, amém. Que o Senhor nos livre de todo o mal, em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus, amém. Então, gente, hoje a gente vai continuar a aula, tá? Gente, orem por mim, viu? É bom orar, né? Também, vocês orarem por mim, não é fácil não, esse trabalho aqui. A paz, Jussara voltou, amém. Jussara, é a primeira aula que você assiste ou você já assistiu alguma aula? Nossa. Amém, Jussara. Seja muito bem-vinda, tá bom? Amém. A gente tá agora no 17º livro de estudo. A gente não segue a ordem que tá na Bíblia. O estudo, ele é cronológico. Na verdade, a gente está estudando agora o livro de Reis. Mas como o nosso estudo é cronológico, a gente tá no momento histórico ali do reinado de Ezequias e do reinado de Oséias. Como o nosso estudo ele é histórico, a gente também vai para outros livros, porque a gente está muito perto da tomada do Reino Norte pela Síria, né? Então a gente está ali no tempo de profecia de Miqueias, no tempo de profecias de Isaías, no tempo de profecias de Oséias. Então a gente vai e volta na história, tá? Porque a gente faz esse estudo cronológico. Você vai observar, hoje a gente vai começar o cerco. Eu vou falar sobre o início do cerco, que dura 3 anos, né? O cerco ali da Síria sobre o Reino Norte dura 3 anos. E nesses 3 anos, Oséias termina a pregação dele. Então a gente vai começar hoje o cerco, vamos iniciar esse cerco da Síria sobre o Reino Norte ali. E então, na aula de segunda-feira, né? Amanhã eu acredito que eu não consiga dar aula, mas na aula de segunda-feira a gente já vai voltar para o livro de Oséias. Porque o capítulo 10 do livro de Oséias até o final do livro de Oséias se passam ali a mensagem dele no cerco, tá? Durante o cerco ali da Assíria sobre Israel. Então, nosso estudo é assim. E espero que você goste. Tenho certeza que você vai gostar, porque a palavra de Deus é impossível a gente não amá-la, né? Então, amém. A gente começa sempre com uma música, geralmente relacionada ao que a gente vai falar. Depois eu faço uma oração. Depois da oração a gente começa o estudo do dia. Eu faço a leitura de versículo por versículo e eu vou explicando. A Bíblia usa muita poesia hebraica, né? Então, quando chega a poesia hebraica, eu explico ela, porque ela é diferente da poesia brasileira, né? A ironia hebraica é diferente da nossa ironia. Então, eu começo a explicar quando há esse tipo de situação, tá bom? Quando há metáforas também, no livro de Jó, né? Tem muita metáfora ali, livro de Daniel, Apocalipse, tem muita simbologia. E eu explico também, tá bom? Então, seja muito bem-vinda, amém? Eu te convido a ficar até o final da aula para você ver como que funciona, tá bom? Amém. Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Amém.
Amém, amém. A paz, Adriana, tá no Facebook, amém, glória a Deus, amém. Gente, então agora a gente vai estudar, vamos começar pelo Salmo 47, tá bom? Vamos lembrar o que está acontecendo aqui na história, antes da gente começar o Salmo 47, tá? Primeira coisa, o Salmo 47, historicamente a gente não sabe quando que ele foi escrito, tá? Então, a gente não tem essa certeza histórica. Mas a mensagem dele é uma mensagem boa para a gente estudar nesse momento histórico que a gente está vendo aqui no Reino Norte e no Reino Sul, tá bom? Então, vamos lembrar o que está acontecendo para a gente entender aqui a mensagem do Salmo 47? Jussara, eu vou pedir para você, por favor, colocar seu microfone no mudo. Obrigada, viu? Obrigada. Então, vamos lembrar o que está acontecendo aqui para a gente entender um pouquinho aqui o contexto desse Salmo 47, porque eu deixei ele para a gente estudar agora, tá? A gente lembra que Ezequias virou rei, tá? Então, Ezequias é filho de Acás. Acás foi um péssimo rei, a gente falou sobre isso, né? Foi um rei horrível, foi um dos piores, se não o pior descendente ali de Davi, né? Foi Acás. Então, Acás morre e eis que quem vira rei? Ezequias. Ezequias vira rei, Oséias, ele já estava reinando. A gente lembra que Oséias, ele é o último rei do Reino Norte. Então, Oséias estava reinando já ali no Reino Norte. Oséias reina só 9 anos e então a Síria leva o povo do Reino Norte embora, né? Então, a gente lembra que Ezequias, ele vira rei, tá? Então, Ezequias vira rei. Eu nem entendi, Raquel, o que você escreveu, mas depois eu leio. Então, Ezequias vira rei, tá? Então, Ezequias vira rei novo. A gente lembra, ele tinha 20 e poucos anos de idade, né? Ele virou rei. E no primeiro mês do reinado de Ezequias, ele faz uma grande reforma religiosa. Ele já chegando diferente de Acás. Então, a gente lembra que a primeira atitude de Ezequias, quando ele se torna rei, é reabrir o templo que Acás havia fechado, né? A gente lembra que Acás havia fechado o templo, havia pego as coisas de dentro do templo, santas, né? As coisas importantes de dentro do templo e havia jogado no lixo. A gente lembra que Acás havia destruído o portão do templo, né? Havia destruído ali algumas coisas do templo. Então, qual é a primeira função de Ezequias quando ele vira rei no primeiro mês de reinado dele? Reformar o templo. Então, a gente lembra que para reformar o templo é santo, o templo é puro, o templo ele foi construído para naquela época ser a casa de Deus, né? Hoje nós sabemos que não é mais, assim, graças a Jesus, né? Que veio e levantou, né? O último templo, que somos nós, amém? Mas naquela época foi construído no intuito de ser o local de adoração. Ali era o verdadeiro local de adoração de Deus. Era nesse templo, ele deveria ser adorado nesse templo, naquela época, né? A gente até falou sobre isso já, quando às vezes eu comento sobre a samaritana no poço, né? Então, naquela época, o lugar certo de adoração era ali naquele templo. Só que ele estava totalmente destruído, né? Não totalmente, mas ele estava ali destruído, o portão destruído, as coisas que eram santas estavam já imundas, né? Não estavam mais purificadas, haviam entrado ali em contato, né? Com coisas imundas e tal. Então, o que era preciso ali naquela época? Purificar o templo. Quem é que vai purificar o templo? Né? Um povo que estava tudo errado, né? Um povo que estava pecando adoidado. A única pessoa, Ezequias, começa a servir muito fielmente a lei de Deus, e as únicas pessoas que eram permitidas entrarem no tabernáculo e trabalharem lá, no sentido de purificarem, no sentido de reconstruírem, no sentido de qualquer coisa dentro do tabernáculo, eram os levitas. E dentro do tabernáculo, os sacerdotes. E Ezequias tinha um conhecimento da lei de Deus extraordinário, que a gente já falou sobre isso, né? Que a mãe dele era descendente de sacerdote, né? Então, de Zadok, né? Então, provavelmente por isso que ele tinha esse conhecimento, né? E ele, então, chama os levitas, chama os sacerdotes, manda que eles se purifiquem, para que, então, depois deles purificados, deles terem oferecido a oferta de culpa deles terem oferecido o holocausto deles, né?
E então, eles já purificados, eles entrem no templo e consertem o templo, e arrumem o templo, né? Eles foram, a gente lembra, até o local onde a casa havia jogado, né? As coisas santas de dentro do templo, ele havia jogado no lixo, eles foram lá, resgataram, purificaram e devolveram tudo ao templo. Então, a gente lembra que a gente tá nesse cenário histórico, tá? Então, Ezequias terminou a purificação do templo, os levitas, os sacerdotes já purificaram todo o templo. O templo foi reinaugurado, foi aberto novamente. E então Ezequias foi e falou o seguinte: olha, a gente está no segundo mês do ano e a nossa Páscoa deveria ter sido no primeiro mês do nosso ano, né? Do nosso novo ano, depois ali da saída do Egito. E a gente não fez, porque o templo não estava puro, não tinha, ninguém, aliás, estava purificado ainda. Então, vamos fazer agora no segundo mês. A gente lembra que quando ele foi fazer a Páscoa no segundo mês, o rei Ezequias, ele teve o cuidado de chamar as outras tribos, né? Ele teve o cuidado de chamar as tribos do Reino Norte. A gente lembra que o Reino Sul, ele é composto por duas tribos, né? O Reino Sul não é só Judá. A gente fala Reino de Judá, mas não é só Judá. É a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então, as outras 10 tribos, ele foi lá chamar as outras 10 tribos que ficavam lá no Reino Norte, né? Ele foi lá, mandou um mensageiro para convidar a todos para que viessem para a Páscoa ali em Jerusalém, ali no templo de Deus, né? E a gente lembra que quando o povo do Reino Norte recebeu essa mensagem de Ezequias, eles começaram a tirar uma da cara de Ezequias, né? Mas depois, por fim, alguns, não muitos, né? Mas alguns se arrependeram, se humilharam e foram lá para Jerusalém. Eu até comentei sobre isso na época. Não era fácil o pessoal do Reino Norte ir para o Reino Sul. Não era fácil, não. Havia uma rixa ali entre eles. Não era fácil o pessoal das 10 tribos entrar em Jerusalém. Era uma coisa que era muito humilhante para eles. Isso era um sinal de humilhação realmente para eles, né? Eles entendiam que Deus não estava só ali, né? Porque Deus só escolheu Jerusalém, porque Deus escolheu Judá. Eles não conseguiam aceitar isso, né? Então era muito complicado. Mas eles se humilharam e foram, a gente lembra. A gente lembra que quando eles foram e fizeram uma grande festa. A festa que eles iam cumprir eram 7 dias. Mas eles estavam tão felizes, mas tão felizes com aquilo que eles estavam fazendo, que eles decidiram prorrogar para mais 7. Então eles cumpriram 14 dias de festa, de adoração a Deus. A gente lembra que Ezequias foi e chamou os levitas, os sacerdotes, para cantarem, para ensinarem o povo, para salmodiarem, né? Então estava nesse nível de adoração. A gente lembra que quando terminou, né, terminaram ali as ofertas pacíficas, o povo voluntariamente ofereceu o holocausto também, depois das ofertas pacíficas. Então a gente lembra que, gente, eu tô falando bem resumidamente, porque a gente já estudou isso antigamente, né, nas aulas passadas, e eu já expliquei tudo isso, tá? Então eu já expliquei o que é oferta pacífica, eu já expliquei tudo isso. Então eu vou falar bem resumidamente pra gente dar continuidade. Então a gente lembra, né, que eles ofereceram, além das ofertas pacíficas, o holocausto, tudo, né? Então eles, depois da festa, decidiram por conta própria destruir os altares que eles encontravam pela frente. E também o povo do Reino Norte. A gente lembra que o pessoal do Reino de Judá saiu destruindo ali os altares que eles achavam, quebrando todas as estatuetas, quebrando todos os postes ídolos, eles saíram quebrando tudo. E Efraim, Manassés, o restante do povo do Reino Norte não foi diferente. Eles chegaram lá no Reino Norte e também destruíram tudo, tá? E a gente lembra que eles ficaram nesse zelo por Deus, esse ânimo por Deus aí, né? Nesse primeiro ano do reinado de Ezequias. Então agora a gente vai ler o Salmo 47, compreendendo esse avivamento, tá? Compreendendo esse avivamento deles. Versículo 1 diz assim: batei palmas, todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, né? É um salmo muito simples, né? Não é muito complicado pra gente entender, não tem muita coisa para explicar, tá, gente? É um salmo realmente de exaltação, de exaltar a Deus, né? De adoração. Então, batam palmas todos os povos e clamem, aclamai, né? Chamai o nome de Deus, exaltai a Deus com voz de triunfo, com voz de vitória, né? Porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra.
Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. A gente lembra que Selá, né? Eu expliquei isso na aula passada, quando está escrito Selá ali na frente na Bíblia, é um termo em hebraico que significa uma pausa para meditação. Então, quando tem um Selá ali é para você parar, meditar no que está sendo falado, refletir sobre aquilo, né? E aqui ele está dizendo isso. Exaltem a Deus, mas não exaltem com choro, com tristeza. Não, exaltem com grito de vitória, sabendo já que Deus já venceu, que ele já escolheu para nós a nossa herança e que ele nos ama e acabou, a vitória é nossa. Então, no versículo 5, esse salmo, ele remete muito a Jesus, né? Foi o que eu disse, eu sempre venho falando sobre isso. No Novo Testamento, a gente vai ver que existe um determinado momento que Jesus fala, a escritura inteira fala sobre mim. E quando ele está falando isso, não existia ainda o Novo Testamento. Então, ele estava falando isso com o que na mão? Com o Pentateuco na mão, com o livro dos profetas nas mãos. Então, ele está falando que o que está falando dele? O que está apontando para ele? O livro dos profetas, todos os livros dos profetas, o Pentateuco, tudo o que é dito é sobre ele. É isso que ele está falando. Inclusive os salmos. Então, esse salmo realmente aponta para Jesus. Aqui está dizendo que ele virá, né? No sentido realmente de estar falando sobre Jesus esse salmo, tá? É um salmo realmente que aponta para ele. Vou até ler de novo, do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim: batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Deus é tremendo, ele é rei e ele reina sobre toda a terra. Ele é quem vai julgar todos os povos. E debaixo dos pés dele, todas as nações se sujeitarão. Tá falando sobre Jesus, claramente, né? Então, no versículo 4, continua. Escolherá para nós a nossa herança. Aqui é um salmista, que é um descendente de Abraão, que já está na terra prometida. Ele já está na herança dele, né? Só que ele fala sobre uma outra herança. Uma herança nova e que é mais importante, que ele anseia por ela, né? E é isso, tá apontando para Jesus. Ele virá, julgará todas as nações se sujeitarão debaixo dos pés dele, estarão debaixo do domínio dele, né? E ele reinará sobre toda a terra, porque ele é tremendo. E por isso batam palmas para ele, né? Por isso exaltem a ele, gritem a ele com voz de triunfo, com voz de vitória. Então aqui continua o versículo 4. Ele escolherá para nós a nossa herança. Ele vai separar para nós a nossa herança. E realmente é isso que Jesus fala. Não, já estou separando para vocês uma morada lá junto com o Pai. A nossa herança, ele já está separando. E é isso realmente que está indicando esse salmo. E aqui diz, a glória de Jacó, a quem amou. Ele está separando a herança para aquilo que é mais importante que veio de Jacó, né? E aquilo que ele tanto amou, que somos todos nós. Não é só os de sangue que vieram de Abraão, né? Mas todos aqueles que vieram através de Cristo. Que a Bíblia diz isso, né? Que em Cristo eu também sou descendente de Abraão. Em Cristo eu também tenho direito às mesmas promessas um dia feitas a Abraão. E é nesse sentido. Então, fala um selá aqui pra gente parar e refletir sobre isso. Que não importa o momento ruim que estejamos vivendo, o momento de tribulação que estejamos vivendo, não importa, né, o quão difícil possa estar a nossa vida, mas a gente tem que bater palmas e exaltar a ele com voz de triunfo, porque ele vai reinar, ele vai vir, vai reinar, vai julgar todo mundo e não há ninguém que não se fique sujeito a ele, todo mundo vai se sujeitar a ele. E glória a Deus, porque ele vai nos dar a herança, porque ele nos ama. É isso que está dizendo. Então no versículo 5 continua: Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Então tá dizendo aqui que Deus estava na terra
e subiu aos céus. Quando ele subiu aos céus, ele subiu com júbilo, com muita alegria, né? Com uma alegria tremenda. E ao som de trombeta, uma grande coisa. Tá falando sobre Jesus. É aquilo que Jesus disse, né? A Bíblia inteira fala acerca de mim. É isso, sobre ele subindo. Agora ele está à direita do Pai, até que até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos pés dele e ele vença todos, né? Há essa promessa na Bíblia, Deus havia falado já isso bem antes, né, de Jesus ir, que a gente leu até, era um salmo, se eu não me engano, era até um salmo de Davi, que diz isso, né? Que até que você coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e os destrua totalmente, até que isso aconteça, você esperará à minha direita, sentado. E é isso que tá acontecendo, né? E é que lindo aqui, tá falando, Deus subiu aos céus com júbilo e ouviu-se um grande som de trombeta quando ele subiu. E aqui diz no versículo 6, cantai louvores a Deus. Cantai louvores a Deus. Cantai louvores ao nosso Rei. Cantai louvores. Deixa eu ver o que a Jussara escreveu. Ah, tudo bem, Jussara. Amém. Daqui a pouco eu vou mandar nos grupos a aula gravada, tá bom? Hoje a gente vai terminar rapidinho. Daqui a pouco eu mando nos grupos a aula gravada. Deus te abençoe. No versículo 6, então diz, né? Cantai louvores ao nosso Rei. Cantai louvores a esse Rei tremendo, né? Prometido, que reinará para sempre, que será um reino de justiça e de paz. Então ele é digno de cantarmos louvores a ele. E aqui repete, né? Uma repetição, né? Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, né? Então isso é algo muito importante. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei. Uau! Você vê que não há distinção, né? O nosso Rei é Deus, né? Nesse sentido, tá querendo falar que aponta realmente para Deus, para Jesus. Então, no versículo 7 diz, pois Deus é o Rei de toda a terra. Tá falando sobre Jesus. Cantai louvores com inteligência. O que é esse cantar louvores com inteligência? É o que Paulo diz lá no Novo Testamento. Culto racional. A gente tem que fazer um culto racional a Deus. Não é um culto de doido, né? É um culto de que eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Não, é um culto racional. Tem que ser um culto racional feito a Ele. Eu tenho que ter noção do que eu estou fazendo, a responsabilidade que está tendo ali naquele momento, o que significa isso. Eu preciso ter essa consciência. É um culto racional. Não é um culto de um monte de gente ficar que nem doido aí, não sei o que eu estou fazendo. Não. Não. Deus, ele, uma vez a gente até falou isso, Deus, ele não é igual a Satanás e os demônios. Os demônios, quando eles invadem uma pessoa, né, quando eles dominam uma pessoa, ela perde totalmente os sentidos dela. Então, ela não sabe o que ela tá fazendo. Eu já vi gente, depois que foi, né, endemoniada, nem lembrar o que fez. Não lembro, não sei, né, não lembra nada. Porque ela perde totalmente os sentidos. Agora, o Espírito Santo não é assim, Deus não é assim. Tanto que quando você é usada no Espírito Santo, te dá algum dom, né, você pode escolher não fazer. O Espírito Santo te põe no coração um desejo ali, tá te dando uma revelação sobre algo ali, né? Um dom do Espírito ali de conhecimento, né? Alguma coisa assim. E você pode não querer falar, porque você tem livre-arbítrio. Para Deus você tem o livre-arbítrio. Você pode não fazer, né? Você pode não fazer. Tem uma pregação que eu ouvi, tão triste, de um pastor. E ele diz assim, que tinha um amigo dele que ele era muito bom no evangelismo. Era muito bom. O cara era demais para evangelizar. Ele falava de Deus assim, a pessoa queria conhecer esse Deus. Na primeira vez que ele falava de Deus. E ele falou que ele sentou uma vez, estava no trem, e ele sentou e naquele momento tinha um homem do lado dele, olhando assim para fora. E ele sentou assim do lado do homem e ficava a voz do Espírito Santo no ouvido dele para ele pregar para aquele homem. E ele não pregou. Ele falou, vou pregar aqui dentro do trem. Aí ele não pregou. Aí depois, falando de novo, ele não pregou. Falando de novo, ele não pregou. Aí depois, em determinado momento, o homem se levantou e ele se suicidou. E é isso.
O Espírito Santo não nos obriga a nada, né? O Espírito Santo nos dá o livre-arbítrio. Deus nos dá o livre-arbítrio. Quem não dá é Satanás. Satanás, ele vai e invade a pessoa não sabe nem o que está fazendo. Isso não é livre-arbítrio, né? Ele não nos dá livre-arbítrio. E nós devemos fazer um culto para Deus racional. Deve ser um culto inteligente. Não é um culto onde você nem pensa no que está fazendo, começa a se rasgar e oferecer seu sangue para Deus. Não. Você tem que parar e raciocinar. Será que Deus vai se agradar disso se eu fizer isso? Ai, não, peraí. Não, sabe? Não é eu chegar na igreja e começar a rolar no chão e, sei lá, eu falo, ai, Deus vai se agradar disso. Não, eu paro e penso, Deus vai se agradar disso se eu fizer isso? Isso é um culto racional, isso é um culto inteligente, né? Ah, eu quero oferecer tal coisa para Deus, mas será que ele vai se agradar disso? O que é? Como que é? E é isso que se pede aqui pra gente, né? Pois Deus é o rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Não só o culto deve ser racional, como até mesmo o louvor. Até mesmo o louvor deve ser racional, deve ser inteligente. Então a gente vê que a gente tem até que pensar para louvar. A gente tem que pensar até mesmo para cantar louvores para Deus. Será que Deus está se agradando do louvor que eu tô cantando? É para Ele mesmo que eu tô cantando? Tem um louvor, gente, louvor entre aspas, né? Tem uma música que diz assim, a música. Ai, Deus, acende a luz desse altar porque agora eu vou brilhar. A música diz isso, não é nem louvor isso, né? A música diz isso. Onde que Deus vai se agradar disso? Cadê o que eu diminua e Deus cresça? Cadê? Onde foi para isso, né? É isso. A gente tem que ter cuidado, tem que até cantar louvores a Deus, a gente tem que cantar com inteligência. Porque existem louvores que a gente está falando que está cantando louvores a Deus e a gente está louvando a nós mesmos. A gente está falando que está louvando a Deus e está louvando o que a gente tem, nosso patrimônio, a gente está louvando tudo, menos Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? E é isso que está dizendo aqui. A gente tem que ter um culto racional, como Paulo diz, e a gente tem que ter um louvor inteligente também, né? Cantar louvores com inteligência. Não é assim, sair falando qualquer coisa, tem que parar e pensar. E outra também, falar com verdade, porque Deus também não se agrada da gente falar e o nosso coração não estar naquilo. É como a gente vai ver no livro de Isaías. Esse povo me louva, me adora com a boca, mas o coração está longe de mim. Ele não se agrada disso também. Então tem que ser um louvor com inteligência. Deve ser um louvor que a gente tem que ver realmente se Deus está se agradando daquilo, né? Eu tô louvando a mim, eu tô louvando a ele. Tem que ver isso, um culto racional, né? Todo culto feito a Deus tem que ser racional, tem que ter racionalidade, não é sair doido por aí querendo fazer qualquer coisa, né? Não. No desespero, né? Eu vou me cortar. Não. É um culto racional e tem que ser canções de louvores com inteligência, né? Então tem que prestar bem atenção nisso e não só isso, como eu disse também, eu tenho que observar se meus lábios falam de algo que meu coração está longe, porque Deus não se agrada também, né? Como no livro de Isaías a gente vai ver. Aí no versículo 8 continua: Deus reina sobre os gentios. Gente, aqui é puro Jesus, né? Já tá falando de Jesus realmente. Deus reina sobre os gentios. Deus reina sobre nós também, né? Deus reina sobre nós. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Ele se senta sobre o trono da própria santidade dele. Ele é santo, ele é santíssimo. E eu já falei isso uma vez, né? O que é ser santo? O que significa a palavra santo? Né? Santo significa ser perfeito? Não, santo não é perfeito. A palavra santo significa separado, diferente. É isso que é santo. Santo, quando alguém diz, né? Eu sou santo, eu sou separado. Não sou perfeito, mas ser santo significa ser separado, ser diferente. E é isso, Deus é diferente. Deus é separado. Ele não é igual aos outros, ele é diferente. No versículo 9, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado, né? Então todos os príncipes se ajuntam. Quem são os príncipes que ajuntam? O povo de Deus. Todo o povo de Deus é príncipe, princesa. O príncipe e a princesa, tudo se ajunta. Quem? O povo de Deus.
E aqui diz, porque os escudos da terra são de Deus. Porque eles se juntam porque a proteção deles é Deus, né? Toda a proteção da terra é de Deus, Deus é que manda na terra, então eles se juntam mesmo. E ele está muito elevado. Deus está num nível, né, onde ninguém vai poder roubar dele esse trono. Durante a história de Israel, a gente vê, durante a história de várias nações, né? A gente observa muita gente matando e roubando o trono, né? Mata, o Reino Norte, então, né? Quando teve, mata e rouba trono, mata e rouba trono. E por isso que a Bíblia faz tanta questão de falar, não, esse trono aí ninguém rouba, não. Esse trono aí, ó, é eterno, é elevado, tá nas alturas. Não, ninguém rouba, não. E é isso, ninguém rouba o trono de Jesus. Glória a Deus. Então agora a gente vai pular um pouquinho na história, tá bom, gente? Então a gente estava aqui até agora no primeiro ano do reinado de Ezequias. Agora a gente vai para o quarto ano do reinado dele, tá? E no quarto ano do reinado de Ezequias, o que é que vai acontecer de tão importante? O quarto ano do reinado de Ezequias é o 7º ano do reinado de Oséias. Então, ó, 7º, 8º, 9º. Vai começar o cerco. Então, a gente vai começar a ver agora sobre o cerco. O que vai acontecer? Que cerco é esse que vai ter? Né? O que vai acontecer? Por que vai acontecer esse cerco? Que depois 3 anos depois, vai acabar levando a retirada do Reino Norte, a retirada do povo do Reino Norte para um outro local e para morar ali estrangeiros, né? E é isso que a gente vai ver agora, tá? Então, a gente não está mais no primeiro ano do reinado de Ezequias, a gente agora está no quarto ano do reinado de Ezequias. Por enquanto, o povo do Reino Sul ainda é de Deus, tá, gente? O povo do Sul ainda tá obedecendo ali a Deus, mas o povo do Norte não. O povo do Norte não tem jeito. O povo do Norte não tem mais jeito não, tá? Então, agora a gente tá no 7º ano do reinado de Oséias, lá de cima. A gente lembra que Oséias só reina até o 9º ano, né? No 9º ano ele é levado prisioneiro. E lá no sul, estamos no 4º ano do reinado de Ezequias. Então, diz assim no versículo 4, tá? A gente vai para o segundo livro de Reis agora, capítulo 17, versículo 4 e versículo 5. Só para a gente ver essa trajetória que a gente foi para o cerco. Diz assim no versículo 4. Vamos lembrar o que estava acontecendo aqui na história para a gente entender o que vai ser falado? Oséias virou rei. Oséias virou rei, a casa ainda era rei. Lembra? A casa ainda era rei quando Oséias virou rei. Aí Oséias virou rei... E Deus já havia decidido que o Reino Norte ia ser levado pela Assíria. Aí a Bíblia até diz assim, quando fala sobre o Oséias, sobre o rei Oséias, né? Ele nem era tão ruim assim quanto os anteriores a ele. Ele nem era. Mas foi a bola da vez. Era ele que estava quando Deus decidiu julgar, então foi com ele que se foi o negócio. Mas ele nem era tão ruim quanto os anteriores, é isso que a Bíblia diz. Mas foi durante o reinado dele que Deus decidiu mandar julgamento. E o que acontece? No início do reinado de Oséias, bem no comecinho, gente, do reinado de Oséias, a gente lembra que houve uma guerra. Houve uma guerra entre a Assíria e o Reino Sul, o Reino Norte, o Reino de Israel, Oséias. E Oséias perdeu. O Reino de Israel perdeu. Aí, lembra que eu já expliquei como é que a Síria fazia? A Síria, ela invadia as nações e ela tentava conquistar de forma a deixar os povos trabalhando para ela. Ela não chegava e matava todo mundo. A Síria não era assim. Ela virou a potência que ela virou porque ela escravizava as pessoas. Então, assim, ela entrava no reino e ela não matava todo mundo, ela deixava todo mundo vivo, só que ela dizia, ó, de ano em ano eu vou passar aqui e eu vou querer tanto de dinheiro que vocês me deem. Então vocês vão trabalhar para me dar dinheiro. E era assim que ela fazia, deixava o povo vivo para trabalhar para ela. Ela precisava ir para alguma guerra, ela ia lá e falava, ó, pega aí os homens mais fortes, vamos lá guerrear comigo. Ela fazia isso. Então ela deixava aquele povo vivo para trabalhar para ela, para dar dinheiro para ela e também para servir ela quando houvesse guerra, essas coisas, né? Então ela pegava desses povos que ela tinha sujeitado a ela para eles irem para a guerra. Então o intuito deles não era matar. O intuito deles era deixar vivo para eles trabalharem. E, inclusive, eles não queriam nem torturar. O ideal era deixar vivo mesmo para você plantar bastante, fazer bastante agricultura, tudo, trabalhar bastante, ter saúde para trabalhar bastante. Mas o que acontecia? Quando eles entravam em alguma nação e a nação resistia a eles, então eles usavam aquela nação como exemplo
para que as outras não resistissem. Então, eles entraram numa nação, invadiu a nação começou a resistir, começou a dar trabalho para ele. Quando eles entravam e conquistavam a nação, eles torturavam a nação, mas não para... Tá difícil. Eles torturavam a nação, mas não para eles morrerem, mas para eles ficarem vivos com as marcas da tortura, para servir de exemplo para os outros, né? Então, as outras pessoas na rua iam ver ali as torturas feitas e iam ficar com medo. Iam deixar eles vivos, eles deixavam eles vivos, alguns, né? Alguns matavam, alguns deixavam vivos. E esse era o intuito, esse era o jeito deles de trabalhar. Eles trabalhavam dessa forma para amedrontar o outro e nenhum rei não resistir a ele, tá? Então, agora a gente sabe que eles são assim. E o que acontece? O reino norte ali sofre uma invasão, há uma guerra onde Oséias guerreia ali contra Salmaneser, que era o rei da Síria na época. Os dois guerreiam e o que acontece com Oséias? Ele se entrega. Oséias decide não resistir, porque Oséias já conhece a fama da Síria. Então Oséias fala, não, tá bom, eu me rendo, a gente vai servir vocês, nós somos seus servos. A partir de agora a gente está aqui para te servir. Então, Salmaneser fala, legal, então já que vocês são meus servos, agora vocês vão trabalhar para me pagar imposto. Eu quero todo ano receber tanto de imposto. E assim foi, lembra? Assim foi. Aí ele ficou pagando esse imposto, o Oséias, até o 7º ano dele, gente. Até o 6º ano dele. O 6º faz um ano que ele não paga. Até o 6º ano desse pagamento de tributo ele pagou. Ele pagou desde o início do reinado dele até o 6º ano. Chegou no 7º ano, ele se rebelou. Ele não quis mais pagar. Ele pagou os anos anteriores, no 7º ano ele falou, não, vou pagar mais tributo para a Síria não. Nossa, eu trabalho, tudo que rende aqui, em vez de vir para o meu palácio, em vez de eu enriquecer, eu tenho que ficar dando para ele e ele enriquece as minhas custas, não vou dar mais não. E ele então, gente, decidiu se rebelar e não pagar mais o tributo para a Síria. Só que o que ele fez? Ele sabia, a Síria não ia deixar isso quieto. A Síria não ia falar, tá bom, não quer me pagar, tudo bem. Não, ele sabia que isso ia causar uma guerra. Como isso ia causar uma guerra, o que foi que Oséias fez? Oséias tentou buscar um outro aliado, algum aliado para defender ele da Síria. E ele foi atrás de quem? Do Egito. Aí ele foi lá no faraó do Egito, mandou um mensageiro lá para o faraó do Egito, provavelmente com algum dinheiro, né, comprando a aliança do Egito. Para quê? Para o Egito vir e guerrear com ele contra a Assíria, para ele se ver livre da Assíria, tá? E é isso que a gente vai ver agora. No versículo 4 diz assim, o rei da Assíria, Salmaneser, né? A gente lembra que Oséias estava pagando tributo, lembra? Descobriu então que Oséias tinha conspirado contra ele, né? Por quê? Porque Oséias foi lá e enviou mensageiros para So. Quem é So? So é o faraó do Egito, nessa época. Então ele foi e mandou mensageiros lá para So e ele não pagou o tributo. Chegou o dia dele pagar tributo, ele não pagou. E ele ficou sabendo, o rei da Síria, que ele mandou um mensageiro lá no Egito. Para quê? Para fazer uma aliança para o Egito ir e defender ele e os dois lutarem ali contra a Síria. Então aqui diz que quando Salmaneser soube disso, né? Salmaneser cercou ali o reino norte. Aqui no final do versículo 4 já fala sobre o final do cerco, tá, gente? Mas isso pra gente não é importante agora. Quando terminar o cerco, o que vai acontecer? Esse rei vai ser capturado e ele vai ser preso. E é isso que está dizendo aqui. Por isso o rei da Assíria o encadeou e o lançou em cárcere, tá? Porque na verdade eles vão ficar em torno ali do reino norte, a Assíria, né? A Síria vai vir. Aqui está o Samaria, né? Aqui está o reino norte. A Síria vem e contorna toda a nação e faz ali uma emboscada para ninguém sair nem entrar. E o que acontece? Uma hora vão morrer de fome ali, né? Vão precisar de comida, tudo, não tem mais acesso a nada, eles não podem sair nem entrar, fica preso ali. Isso era muito comum, uma tática muito comum, né? Porque existiam muralhas, né? Existiam portões fortes. Então, você esperava a pessoa se render. Mas, nesse caso, mesmo se rendendo, eles vão entrar e fazer atrocidades. Por quê? Porque a Síria não gosta disso, desse tipo de rebelião. E a Síria tem que dar exemplo.
Porque senão todas as nações que eles subjugam vão fazer a mesma coisa. Então eles vão dar exemplo para ninguém fazer o que o reino de Israel fez, tá? Mas a princípio o que é importante pra gente estudar aqui agora? O cerco, tá? Então aqui tá o reino norte, aqui tá Samaria e a Síria vem e contorna toda a cidade, todo o reino norte para impedir a entrada e saída de mantimento, de água, de qualquer coisa que seja. E eles ficam ali isolados. Mas, gente, eles até que duraram, viu? Eles ficaram 3 anos ainda isolados ali, sem se entregar, né? Então, nesse contexto, agora é que a gente tem que parar, tá? No contexto do cerco. Aqui no finalzinho, quando diz que ele foi e levou ele para prisão, pegou Oséias, levou o Oséias para prisão e Oséias passou a vida inteira dele na prisão lá na Síria. Isso é depois dos 3 anos do cerco, tá? Mas não é importante pra gente agora. Então, no versículo 5 diz: porque o rei da Assíria subiu por toda a terra e veio até a Samaria e a cercou por 3 anos. Então, pra você ver, tá dizendo aqui que o rei ficou com tanta raiva, mas tanta raiva, que ele foi e pegou o Oséias e deixou Oséias passar a vida inteira dele preso. Por quê? Porque ele resistiu. Porque ele chegou lá, a Síria quis entrar, ele fez eles ficarem 3 anos lá fora esperando. Você vê que o rei da Síria não era um rei que queria matar. Ele não matou Oséias. Ele tinha prazer em deixar a pessoa viva sofrendo. Então ele deixava a pessoa viva e sofrer em vida. Era assim que era ele. Por isso que as pessoas temiam tanto a ele, né? Porque, se fosse morrer, ainda vai. Mas você era torturado e você tinha que conviver com aquela tortura. E era esse o intuito da Síria mesmo. Você ter medo de viver uma vida assim. Agora, gente, para finalizar a aula de hoje, vai para o segundo livro de Reis, capítulo 18, versículo 9, tá bom? Diz assim: e sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, tá? Então a gente lembra que era o 4º ano do reinado de Ezequias, a gente pulou do 1º para o 4º agora, né? E nesse 4º ano do reinado de Ezequias era o 7º ano do reinado de Oséias. Eis que Salmaneser, o rei da Assíria, subiu contra Samaria e a cercou, tá? Então a gente acaba aqui a aula de hoje. Por quê? Porque na segunda-feira a gente vai voltar para o livro de Oséias. Aí a gente vai estudar Oséias 10 até o final do livro de Oséias. Vamos finalizar já o livro de Oséias, porque do capítulo 10 em diante do livro de Oséias, ele se passa durante o cerco. Então a mensagem de Oséias é dada durante o cerco da Síria, tá? Tanto que a gente vai observar que o que Oséias fala, Oséias o profeta Oséias fala do capítulo 10 em diante, tem a ver sobre isso, sobre o rei da Síria ser agora o rei desse povo, que o rei de Israel vai ser levado. Isso vai acontecer porque tiveram um rei ruim, não souberam obedecer. Deus enviou vários profetas, mas ninguém quis ouvir. Então o fim deles é o cativeiro. Então agora é isso, tá? Então do capítulo 10 em diante, Oséias começa a dar a mensagem final do cativeiro, que já era, não tem mais o que fazer, tá? Então já tá no cerco ali e Oséias está pregando do capítulo 10 em diante durante esse cerco, tá bom? Então, amém, gente. A gente parou neste momento da história, tá? Paramos num momento da história onde Oséias, o rei do Reino Norte, decidiu se rebelar contra a Síria. O rei Salmaneser buscou a ajuda do rei So, lá do faraó So do Egito, não deu certo. Então, o rei da Síria ficou sabendo e foi lá e fez um cerco lá em Israel para tomar ali Israel. E esse cerco vai durar 3 anos. Vai durar 3 anos esse cerco. E quando Salmaneser tomar Israel, Salmaneser vai estar muito doido, né? Porque ele vai ficar 3 anos ali, né? Rodeando. Então ele vai querer dar exemplo ali para as outras nações, tá bom? Então, amém, gente. Aí na segunda-feira a gente vai vir com Oséias 10, tá? Acho que amanhã eu não vou conseguir dar aula, que amanhã eu vou ter que sair para fazer uma ação social, aí acho que não vai dar para eu dar aula, tá bom? Não vai dar para eu preparar a aula. Aí na segunda-feira a gente vai voltar com Oséias 10, tá bom? Então, amém, Deus abençoe a todos, bom descanso, boa noite. Gente, orem por mim que tá fogo, eu tô muito cansada. Deus abençoe a todos, amém. Deixa eu desconectar o Facebook e o Instagram e eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Deixa eu só desconectar aqui.